Oi, 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 pessoal, tudo bem? Prazer, sou a Mariane aqui do Estímulo. Quer falar, apresentar só você? Boa tarde a todos, Lucas aqui do Estímulo, sou líder de Relações Institucionais e Jurídico da organização e a gente está aqui hoje para falar sobre investimentos de impacto e a união entre o capital filantrópico e o capital comercial para alavancar impacto socioambiental. Perfeito. Pessoal, antes disso, eu gosto muito de interagir com a plateia. Então, eu queria saber um pouco quem que se inscreveu mesmo para esse workshop. Perfeito. O que fizeram vocês se inscreverem? Assim? O que vocês gostariam de saber? O que chamou mais a atenção de vocês? Quer falar? Então, eu acho que eu posso falar por nós duas. A gente trabalha diretamente com ESG, então... Aonde vocês trabalham? Eu trabalho na Mars, que é a empresa alimentícia. Legal. Eu trabalho na BlaBlaCar. Legal. O que mais? Queria conhecer vocês, vamos conversar. E você, Gabs? Opa, prazer, pessoal. Eu sou de uma liga de mercado financeiro da USP Ribeirão Preto e, na verdade, foi mais uma curiosidade por não entender muito do tema, né? Por a Estímulo ser uma empresa nova que já está se posicionando e pela Mari ser da área de marketing, que eu também sou, no caso, e acho que gera uma conexão legal dos dois temas. Legal. E vocês? Você se cadastrou também, né? Na verdade, sim, de última hora e foi mais para conhecer também um pouco mais da... Perfeito. E vocês fazem, eu quero entender assim com vocês também, vocês fazem hoje trabalho voluntário, vocês fazem alguma ação de impacto no Brasil? Conta pra gente o que vocês fazem. Podem falar mais alto para não precisar levar o microfone, né? Eu trabalhei na educação popular durante mais ou menos um ano, então eu dava aula de educação popular no final do semestre. Ah, você é de Ribeirão também? Ah, tá. E atualmente eu estou começando um voluntariado no tema de empregabilidade para mulheres. Legal, legal. Porque o que eu queria perguntar para vocês? Hoje a gente vai falar exatamente como que a gente consegue transformar o Brasil, porque eu sempre fiz trabalho voluntário desde criança, e aí me chamou muito a atenção quando eu conheci o Estímulo, porque eu falei assim, como que a gente consegue trabalhar com isso? Eu queria trabalhar com algo que transformasse o Brasil. Então, como que a gente consegue doar nosso tempo e ter retorno financeiro com isso também? E com isso a gente descobriu o Estímulo. O Estímulo, hoje a gente vê que os pequenos empreendedores, eles são agentes da transformação do Brasil. Deixa eu pegar aqui o passador. O que a gente traz, né, no Estímulo? A gente traz que os pequenos empreendedores... Deixa eu só ver como que eu faço aqui. Acho que não está funcionando. Sabe? Foi. Os pequenos empreendedores, eles são agentes que transformam o Brasil. Então, a gente falou assim, hoje eu escutei muito o Salute falando como que a gente consegue ter ações que realmente faz o Brasil crescer. E a gente traz o pequeno empreendedor. Os pequenos empreendedores, eles são responsáveis, no ano passado, por 71% dos empregos no Brasil. Se o pequeno empreendedor cresce, o Brasil cresce porque ele vai empregar muito mais. Lucas, se você quiser me complementando também... Claro, a gente foca no que é chamado missing middle, o meio esquecido dos empreendedores. Os empreendedores que são muito pequenos, não são tão pequenos para o microfinanciamento, não são tão grandes já para uma estrutura de equity mais sofisticada e que são considerados de alto risco pelo sistema bancário brasileiro, que sempre exige garantias. Então, é a parte do empreendedorismo que mais emprega e mais carente de oportunidade de crescimento no Brasil. Perfeito. E aí, a gente surgiu naquele momento da pandemia, em 2020. Não sei se, com certeza, vocês vão lembrar. Naquele momento que o lockdown estava fechando praticamente todas as portas dos pequenos empreendedores. E a gente falou, a gente precisa fazer alguma coisa por eles. Se esses pequenos empreendedores fecharem as portas, vai aumentar muito o desemprego no Brasil. E com isso, a gente foi uma união de líderes que falaram, a gente precisa fazer alguma coisa por esses empreendedores. Então a gente tem nossos cofundadores, o Abílio tá com a gente tem o Armínio Fraga, a gente teve grandes empresas como o BTG, B3 Social, e a gente trouxe também parceiros que a gente conseguisse fazer uma forma que fosse tecnológica para levar para esse pequeno empreendedor. E a gente não queria
ter um capital, a gente conseguiu captar naquele momento 60 bilhões em doações e a gente não queria simplesmente dar uma doação para eles. A gente falou assim, se a gente der uma doação para esses empreendedores, o dinheiro vai acabar e o que é mais que a gente vai fazer? Então a gente veio muito num formato de crédito e capacitação. Quer trazer alguma coisa? Sim. Acho que, só voltando no último slide, assim, de um lado, a gente teve essa união de grandes cofundadores, uma união bem singular de empresas, pessoas, fundações e até bancos que doaram esses 60 milhões de reais, que chamam capital catalítico. E do outro lado, a gente teve empresas que doaram os recursos e a inteligência para a gente montar esse sistema no auge da pandemia. A gente teve a OpenCo dando o score de crédito, a gente teve o Pinheiro Neto fazendo toda a assessoria jurídica, Google, Meta e Sebrae dando a capacitação e a ANEEL e Serasa doando o sistema de dados. Assim a gente consegue fazer uma análise bem detalhada dos pequenos empreendedores e conseguiu chegar na ponta de uma forma muito eficiente no auge da pandemia. Exatamente. E aí, com isso, a gente pensou, o que a gente vai fazer por esse pequeno empreendedor? Então, a gente não queria doar, então a gente veio realmente num formato de apoio financeiro, porque esse pequeno empreendedor, ele vai tentar uma taxa no mercado e muitas vezes é muito alta e precisa de garantia. Então, a gente fala, o pequeno empreendedor, ele realmente traz ele move a base da economia, ele move a economia no Brasil, mas ele não tem um apoio, um suporte, muitas vezes, de grandes bancos. Então a gente falou assim, a gente precisa dar um suporte financeiro para ele com uma taxa justa e que a gente dê realmente aquele suporte para que ele cresça e contrata mais. Hoje, no estímulo, o nosso crédito é 118% abaixo do mercado. Então a gente pegou esse capital e falou, vamos dar em formato de apoio financeiro e a gente fez no primeiro ano e voltou. O dinheiro voltou no primeiro ano, a gente falou, a gente precisa fazer mais ainda por esse pequeno empreendedor. E com isso a gente também trouxe a capacitação. Hoje a gente traz uma capacitação que a gente precisa entender as dores do pequeno empreendedor. Então, o pequeno empreendedor, ele vai tentar ter uma capacitação no mercado, muitas vezes ele vai pesquisar e tem muitos players no mercado. O estímulo é esse matchmaking. A gente traz os players que existem no mercado e dá a capacitação certa para ele em 4 temas. A gente entende que o pequeno empreendedor, até estudando muito e perguntando para esse pequeno empreendedor, ele precisa de educação financeira, contabilidade, marketing digital e também vendas. Então, a gente quer que esse pequeno empreendedor tenha esse suporte, tanto apoio financeiro e capacitação, mas que ele cresça e que ele contrate ainda mais. Quando a gente traz quem é o nosso pequeno empreendedor, ele tem em média 10 funcionários. Imagina se esse empreendedor cresce e realmente a gente faz o Brasil acontecer. Aqui a gente ataca algumas das dores dos empreendedores brasileiros. Primeiro é o crédito barato. Se o empreendedor vai num banco e tenta pegar crédito sem garantia, ele tem em média 3,82% ao mês. A gente oferece um crédito muito abaixo do mercado, sem garantia, com prazo paciente, 2 anos para pagar, e um formato 100% digital e rápido. Se o pequeno empreendedor vai numa linha de financiamento pública, normalmente subsidiada, o tempo de desembolso dos recursos pode demorar meses. A gente, dentro de 4, 5 dias, o dinheiro está na conta. Então, é um dinheiro rápido e barato na mão desse pequeno empreendedor para ele investir no negócio. E do outro lado, a capacitação, e acho que vale adicionar que a gente tem investido muito no WhatsApp. A gente entendeu que o pequeno empreendedor, ele não tem tempo a perder. Ele está lá atendendo o cliente, está olhando para as finanças, está olhando para a gestão dos funcionários. Ele não tem tempo de entrar numa plataforma de capacitação e fazer uma educação longa. Então, a gente está indo para uma estratégia de microlearning pelo WhatsApp, com pequenos insights sobre esses 4 temas que a Mari trouxe, junto com os conteúdos dos nossos parceiros. Então, a gente faz um matchmaking, a gente conecta os empreendedores às soluções de mercado. Perfeito. E que eu queria trazer para vocês, assim, o que chamou tanta atenção até da gente, que eu e o Lucas, a gente era do mercado, do mundo corporativo, para a gente trabalhar com algo que realmente transformasse o Brasil. Quando a gente olha em ações que hoje a gente vê tanto em filantropia quanto ações para desenvolvimento do Brasil, a gente olha muito para a educação, a gente olha muito para as questões ambientais, a gente olha muito para a questão da própria educação da criança. E a gente viu que tinha poucas, realmente,
ações que apoiavam esse pequeno empreendedor. O pequeno empreendedor, como a gente viu, ele emprega. O pequeno empreendedor, ele faz o Brasil acontecer. Então, se a gente trazer realmente uma economia para esse pequeno empreendedor, para ele crescer, o Brasil cresce junto. Então, a gente entende que todas as outras frentes são necessárias. A gente trabalha junto com olhando a educação, a gente trabalha junto olhando a questão ambiental, mas a gente fala como que a gente consegue trazer o empreendedor para o foco realmente e falar, esse empreendedor, se ele crescer, ele vai trazer mais emprego para o Brasil. E aí, com isso, a gente traz a história do Xuxa, que é um pouco esse empreendedor que realmente faz o Brasil acontecer. O Xuxa, ele foi o primeiro empreendedor nosso que conseguiu pegar um suporte financeiro, ele se capacitou, ele pegou apoio financeiro, ele cresceu durante a pandemia, ele conseguiu se conectar com investidores e hoje ele emprega mais de 350 pessoas. Então, imagina, se a gente tiver um suporte financeiro, uma educação para todo empreendedor no Brasil, imagina o tanto do desemprego que vai diminuir a taxa de desemprego aqui no Brasil. É um pouco isso que a gente tenta olhar. Não, acho que só o Xuxa é um caso emblemático do primeiro que pegou o crédito no auge da pandemia, em 2020. E a gente vem acompanhando ele muito de perto, né, através desses dois pilares, apoio financeiro e capacitação, e muito feliz com o resultado aí depois da Care Club. Com certeza. Queria que vocês, assim, imagino que hoje, a gente até escutando nas palestras, todo mundo tem um espírito empreendedor dentro de si, né? Então, queria que vocês saíssem daqui e olhassem para esse empreendedor, o quanto que ele impacta o Brasil. Tenho certeza que vocês têm na família, seja pais empreendedores, ou tios, filhos, ou vocês mesmos são empreendedores, e o quanto que é o impacto do empreendedorismo no Brasil. O quanto que realmente, se vocês crescerem, se a gente crescer o empreendedorismo no Brasil, a taxa de desemprego com certeza vai diminuir. E aí sim a gente vai vendo o impacto na ponta. E olha isso, contei para vocês que a gente captou naquele momento 60 milhões e hoje em 4 anos a gente já está em 208 milhões de apoio financeiro para os pequenos empreendedores. E a gente vai contar um pouco por quê e como que a gente fez isso, porque a gente, lembra que eu perguntei para vocês quem faz filantropia aqui? A gente estudou muito do mercado e a gente entendeu um modelo de blended finance onde a gente realmente une capital filantrópico, capital de investimento, para que todas as pessoas possam realmente investir em impacto no Brasil. E quando a gente traz quantos empreendedores a gente já apoiou, a gente já está praticamente em 4 mil empreendedores com suporte financeiro, mas a nossa base de empreendedorismo já está em 116 mil empreendedores, que realmente já está aqui e a gente dá um suporte de educação e a gente tenta acompanhar esse empreendedor para que ele cresça. Hoje a gente olha muito para mulheres, principalmente aqui eu sou uma mulher, sou líder na organização, tem meninas junto com a gente que eu quero desenvolver, então quero muito trazer o empreendedorismo feminino aqui na organização, como a gente olha para empreendedoras mulheres, e a gente vê que, olha o tanto que é importante a gente trazer um apoio financeiro para realmente para o empreendedor. Os empreendedores que tiveram nosso suporte financeiro e a nossa capacitação, eles cresceram 27% a mais de um ano para o outro. Então imagina a gente acompanhar esse empreendedor, a gente está com ele dando um suporte financeiro e uma educação, como ele vai crescer. Vocês veem aqui que a gente apoiou financeiramente 3.500, mas tem 117 mil cadastrados na plataforma de educação. Não é todo mundo que consegue o crédito com a gente, mas eles têm acesso às iniciativas de capacitação, que eles podem se desenvolver e se tornarem aptos para o crédito em algum momento. Então, é um funil bastante restrito, porque a gente está selecionando os melhores empreendedores ao redor do Brasil todo. Esse ano a gente abriu para todos os estados do Brasil. E esses empreendedores geram, em média, 10 empregos por empresa. Então, 35 mil empregos impactados. Todos esses números, eles são extraídos de bases de dados da Nelway, que eu comentei lá em cima, em que você consegue ter uma granularidade muito forte das informações, saber quantos empregos formais estão em cada uma das empresas. Então, a gente acompanha esses dados de forma constante através do nosso Power BI.
Eu acho que um ponto importante que o Locão trouxe é que a gente entende também, estudando o empreendedor nesses anos que nós estamos com estímulo, em 4 anos, a gente entende que o crédito tem que ser uma dívida boa. Então, tem um momento que o empreendedor não precisa ainda do crédito. Então, a gente tenta orientar também, é o momento de você conseguir pegar o crédito, por isso que a gente pegou esses 4 mil empreendedores, porque a gente quer que ele expande, a gente quer que o crédito seja um momento bom para ele, que ele tenha uma dívida boa. Então, a gente tem esses 100 mil empreendedores, muitos, a gente já fez até parceria, porque são tão pequenos assim, que precisam talvez de um capital semente. Outros são maiores, que já estão no momento de capital de investimento anjo, ou até mesmo captar com investidores. Então, a gente também faz essa junção de entender qual que é o melhor momento do empreendedor. E quando a gente fala que a gente atingiu 4 mil empreendedores, são 4 mil empreendedores que precisavam do crédito para crescer. Então, a gente faz entrevistas, a gente conhece esses empreendedores, até para que eles estão utilizando. Você vai utilizar o crédito de uma maneira correta? Você vai expandir o seu negócio? A gente realmente quer fomentar o empreendedorismo no Brasil. E aí aqui é muito do que a gente falou. A gente trouxe, então, em 2020, a gente trouxe um capital filantrópico e em 2021 a gente entendeu que a gente precisava alavancar esse investimento, realmente. A gente falou assim, como que a gente consegue alavancar os recursos para o empreendedor no mercado? E aí a gente estudando, a gente trouxe esse modelo inovador de Blended Finance que o Lucão vai apresentar. Aqui foi uma grande inovação. Assim, eu sou advogado de formação, mercado financeiro, é o meu background, trabalhava no Matos Filho e no auge da pandemia me juntei a esse time que estava montando um fundo emergencial. Na época era um fundo emergencial para a pandemia e a gente era alimentado unicamente por doações. E aí a gente colocou todo esse dinheiro no mercado para os pequenos negócios e a expectativa lá atrás, gente, era uma inadimplência de 40%, 50%. Porque a gente estava dando empréstimo para empreendedores que a gente não conhecia, através de um formato digital novo e no auge de uma crise mundial. E, para nossa surpresa, no início de 2021, a gente estava com 3% de inadimplência. Então a gente falou, a gente fez alguma coisa certa, que o modelo tá bom. A gente conseguiu algum tipo de engajamento forte com essa base de empreendedores. E a gente fez uma reunião com todos aqueles cofundadores que estão lá, mais muitos outros, e foi unânime que a gente precisava continuar para uma solução para além da pandemia. E aí, como a gente vai continuar não dependendo unicamente de doações? A gente montou uma estrutura de mercado de capitais, um FDIC, que é basicamente essa estrutura que agrupa recebíveis de crédito e vende as cotas a diferentes níveis de risco. Aqui, a gente tem 2 cotas, em que a cota subordinada, que é detida majoritariamente pelo estímulo, e que é o capital fruto das doações. E a cota sênior, que a gente capta junto a investidores de mercado. E a grande questão do Blended Finance é que o capital subordinado às doações, elas garantem o risco e protegem o investidor. E aí que a gente consegue, com essa mescla de recursos, né, do capital filantrópico com o capital comercial, a gente consegue financiar negócios de impacto socioambiental, que normalmente tem um retorno mais a longo prazo ou um risco mais elevado inicial. Então, o capital filantrópico vem para tornar esses projetos comercialmente viáveis. A gente, com o capital filantrópico, com as doações, a gente criou track record no projeto, provou o modelo de crédito sem garantia digital para pequenos negócios e depois que o modelo estava aprovado, a gente foi para o mercado de capitais captar o restante dos recursos para alavancar a filantropia. Então, esse tem sido uma estratégia que já é muito usada fora do Brasil. Hoje a gente acho que é o maior fundo de Blended Finance para pequenos empreendedores do Brasil. E o modelo se tornou uma grande inovação, assim, porque a gente conseguiu captar esse capital catalítico no auge da pandemia, muitos recursos, e conseguiu alavancar bastante. Então, quando que é aplicável, né, esse tipo de estrutura? Quando a gente pensa em projetos filantrópicos, muitos estão olhando para muito base da pirâmide, às vezes populações muito vulneráveis, que às vezes não dá para rentabilizar o projeto. É filantropia impact first e deve ser e continuar sendo. Mas tem todo um espectro de impacto socioambiental que
tem possibilidade de ter uma remuneração a longo prazo, monetizar uma parte desse trabalho. E para esses projetos, é possível pensar numa estrutura de blended finance para você criar track record e depois acessar o mercado de capitais para alavancar o projeto. Então, é bem essa ideia do capital subordinado, do capital catalítico, que chama, que catalisa o projeto, como o dinheiro, o colchão de garantias, que absorve as primeiras perdas do projeto e depois dá segurança para os investidores e depois você alavanca isso através de estrutura de mercado de capitais. E esse aqui ficou bem pequeno aqui, mas a ideia é esse capital filantrópico, igual o nosso, pode ser público ou pode ser privado, e atraindo capital comercial numa estrutura de blended finance que tem os objetivos das ODS da ONU. Isso é muito o que guia a captação de recursos nesse tipo de estrutura. O que eu acho que é legal a gente colocar aqui também, né, Lucão? A gente entendeu que a gente olhava muito que tinha dois bolsos. Ou era a filantropia, que era a doação, então a família estava ali e doava. Só que também quando a gente trabalha com filantropia, a gente começa a entender que o bolso é o mesmo. Então, as famílias que doam, os interessados que gostam de fazer filantropia, eles precisavam começar, então esse ano a gente vai doar para o estímulo, mas ano que vem vai ser para outro lugar. Então, assim, a gente falou, como que a gente vai conseguir trazer essa sustentabilidade realmente para a gente trazer mais investidores que possam estar com a gente a longo prazo? Então, é isso que a gente olhou. Por que a gente não pode pensar que não precisa ter só o capital filantrópico ou só o capital de realmente de investimento de mercado, que aí vão ser empresas que estão cotadas na bolsa? Por que a gente não tenta ter um meio do caminho, onde são pessoas que realmente são pessoas físicas, que não precisa, que quer fazer o impacto e pode ter um investimento? Então a gente trouxe esse meio, a gente achou esse meio do mercado, onde, claro, a gente traz um retorno de mercado, mas é um retorno que não é para um perfil tão agressivo. A gente traz um retorno de mercado que a gente já vai apresentar para vocês, que é 105% do CDI. Existem fundos de mercado normal que sim, vão trazer um retorno maior, mas não vai ter o impacto. A gente está transformando o Brasil. A gente realmente está trazendo algo inovador para transformar o Brasil. E com essa estrutura a gente conseguiu ser o maior fundo de blended finance de apoio ao pequeno empreendedor, porque a gente achou esse meio do caminho. Tem sido muito legal fazer captação desse tipo de investimento, porque a gente entra nas gestoras e tem que explicar muito o conceito de investimento de impacto. Tem toda uma educação do mercado que precisa ser feita. O ecossistema de investimento de impacto aqui no Brasil ainda está crescendo, mas já é super consolidado na Europa, nos Estados Unidos. Então tem que... É interessante conversar com esses dois chapéus, tanto nas gestoras quanto nas empresas. A gente teve a doação inicialmente da Localize e da Energisa, e ambas as empresas investiram nas nossas 2 rodadas de investimento. Então fizeram o aporte blended, doação e investimento. E a gente, com essas 2 empresas, a gente precisou construir uma ponte entre a área de sustentabilidade, entre a área de filantropia e a tesouraria da empresa. Eram bolsos que se olhava de forma muito diferente. A gente precisou construir uma comunicação entre esses 2 objetivos para possibilitar o aporte. E com as famílias é a mesma coisa. Muitas das famílias viam a filantropia muito diferente do bolso de gestão de investimentos. E agora já está rolando uma mistura desses 2 bolsos para chegar em projetos de impactos socioambientais mais escaláveis. É difícil de você alavancar um projeto unicamente com a filantropia no Brasil. Então você precisa do capital comercial ajudando a dar esse impulso. Acho que a gente a gente ia trazer aqui os investidores do nosso fundo, que é um público bastante diverso, tanto de pessoas físicas. Agora a gente desde o começo a gente tem a parceria com a Galápagos Capital, que é a gestora do nosso fundo e faz a gestão pro bono do fundo desde o início. E eles possibilitaram a gente a democratizar o investimento de impacto. Normalmente o investimento nesse tipo de estrutura, FDIC
fechado, ele é para investidores profissionais que têm mais de 10 milhões de capital investido. E através da Galápagos WM, a gente conseguiu democratizar isso e permitir com tickets a partir de R$5.000, você pode entrar na Galápagos Capital e fazer um investimento no nosso fundo. Então, a gente acabou democratizando bastante esse acesso ao mercado. A gente também tem investidores qualificados na nossa base, empresas e também muitos family offices. Tanto single family office como a própria Península, o Abílio foi o primeiro doador do projeto lá atrás, apoiou com um ticket importante no começo para startar e agora entrou na cota de investimento também, através da Península, nos deixou há pouco tempo, mas deixou um baita legado para a gente e para a organização. E também multifamily offices, como a Right Capital, Brainvest, a própria Thaler, agora através da Galápagos WM, do Gui, que está organizando o evento, entraram junto com a gente também. Então é um público bastante diverso e a gente está conseguindo disseminar um pouco esse conceito de investimentos de impacto no mercado tradicional. Perfeito. E acho que vale, assim, o Lucão falou, quando a gente entrava em gestoras ou bancos, na hora que a gente ia falar realmente com os gestores, eles falavam, tá, mas qual que é o retorno? Quero saber quanto que vai vir de mercado, porque eles só imaginavam, na cabeça deles, ou é filantropia realmente, ou é investimento de mercado que vai dar um retorno muito maior. Quando a gente fala de 105% de CDI e a gente traz esse impacto, é algo muito novo. E quando a gente fala até em vários eventos, a gente tem participado no modelo de Blended Finance, é muito novo a gente falar sobre Blended Finance no mercado. Então, a gente está começando a desmistificar realmente que existe essa oportunidade de não ter só filantropia. O nosso sonho grande é ser referência no investimento de impacto, realmente estar em várias gestoras. Então, a gente está desde uma plataforma do BTG, desde outras plataformas, onde vocês falam, tá, vou pegar aqui na minha carteira, 1% da minha carteira eu vou colocar em investimento de impacto, sabe? Dentro do aplicativo mesmo você já consegue. Então, esse é o nosso sonho e a gente pode dizer que está muito próximo de acontecer, porque a gente quer que pessoas, e não só famílias, mas pessoas que realmente, os jovens estão olhando muito, eu vejo pelas meninas que a gente tem trazido para trabalhar no estímulo, os jovens olham muito aonde eu vou trabalhar e qual o impacto que essa empresa está fazendo. Então, a gente se tornou um fundo de investimento de impacto que a gente está transformando o Brasil e a gente quer desmistificar também, trazer inovação para o mercado de capitais, aonde você vai ter o seu aplicativo ali do seu próprio banco e você vai conseguir na sua carteira falar, não, 1% do meu capital, eu sou jovem aqui, quero investir, quero transformar no Brasil. Então é isso que a gente está buscando. Acho que é isso, né, Lucão? Vocês quero que as meninas de SD também, quero que vocês falem um pouco o que vocês acham desse modelo, se vocês já tinham ouvido falar sobre Blended Finance, quero que vocês contem um pouco também da experiência de vocês. Querem falar, meninas? É legal a gente escutar de vocês, que vocês trabalham com SD, né? Então, eu acho que principalmente em empresas, por exemplo, eu trabalho para uma empresa que é muito grande, mas no Brasil é muito pequena. Então, a gente acaba, por exemplo, eu estou na parte de People, aí eu pego a parte de ESG, de Office, de People e eu sou só estagiária, sabe? Então, você acaba aprendendo muita coisa. Eu nunca vi nesse sentido. O que a gente faz dentro da empresa, por exemplo, é tirar um dia para voluntariado e fazer um investimento nesse dia, em uma ONG, em um projeto específico. Então, eu nunca tinha ouvido falar disso a longo prazo, achei muito interessante. Vou comentar. Lucão, me ajuda aqui também, mas acho que entra muito, né, Lucão, do que a gente fala, como as empresas olham a área social muito para uma ação social e a tesouraria está ali com investimentos. Então, é isso também que a gente quer desmistificar. A gente quer trazer a tesouraria junto com a área social. Por que a área social não pode ter não só um dia, mas o ano inteiro de um investimento de impacto? Entende? Por que os funcionários só precisam tirar um dia? E por isso que a gente está trazendo e desmistificando esse mercado, né? A gente está tentando conversar entre a área social e a tesouraria da empresa. Porque aí sim é o mundo ideal. Perfeito. E aí, quando você olha para ESG tem um espectro de investimentos em que o ESG a empresa pode
realizar algumas práticas socioambientais, ter padrões de governança, padrões de sustentabilidade e ser da indústria do tabaco, por exemplo. E pode uma empresa da indústria do tabaco pode, a atividade final não ser ESG, mas ela ter padrões super altos de ESG. Isso é possível. Quando você olha para estruturas como a do estímulo, em que está num espectro mais olhando para o impacto, tanto o objetivo quanto a governança estão alinhados com esse objetivo de impacto social. E aí aqui que o maior desafio é crescer projetos com essas duas frentes de foco. É um desafio e a gente está batalhando todos os dias. Mas o que é legal também de trazer? O empreendedorismo no Brasil é muito forte. Então, quando a gente fala com essas empresas, o founder da empresa, ele era pequeno, então todos são empreendedores. Quando a gente fala no tema empreendedorismo, é um tema que traz muita debate e as pessoas se colocam e falam, não, eu sou empreendedor, eu realmente quero fazer algo diferente pelo Brasil. Então a gente tem conseguido, né, Lucão, falar com as empresas, porque muitas vezes o founder, o dono da empresa fala, eu sou essa pessoa, eu fui pequeno um dia, eu quero ajudar ele a se tornar que nem eu. Então é um tema que a gente está conseguindo trazer também muito debate nas empresas e é isso que é o mais legal, né? Então a gente acaba trazendo muita coisa. O Poit está aqui com a gente, se você quiser falar também, Poit. O Poit entrou agora como o nosso CEO e está trabalhando com impacto com a gente. É muito legal se você puder dar uma palavrinha também do que a gente tem feito, por favor. Primeiro, boa tarde. Lá do interior de onde eu vim, de São Bernardo, se não almoçou ainda é bom dia, né? Na São Bernardo eu falo, quando eu fazia GV, as pessoas falavam que eu morava no interior. Eu falei, é muito mais perto da praia do que quem mora aqui na capital, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a Mari e o Lucas já falaram muito bem do estímulo, né? Melhor do que provavelmente eu falaria, mas eu estou há um ano no estímulo, estou muito feliz aqui, trabalhando com impacto, né? E fico muito feliz de ver gente interessada nesse tema aqui. A gente vai falar 1h30, vai ter um painel sobre impacto, onde vai estar o Itaú, vai estar gente aqui, outras instituições, porque quando a gente vai investir, a gente pensa muito em retorno do nosso investimento, pensa no risco que a gente vai correr. Então, às vezes tem um negócio muito arriscado, tem que ser um retorno alto. O negócio mais conservador se admite um retorno mais tranquilo, mais baixo, mais próximo do CDI. A gente pensa na liquidez, né? Esse dinheiro é D0. Se eu precisar desse dinheiro, eu saco agora, ou esse dinheiro vai ficar travado. Mas quantas pessoas estão pensando em impacto? Eu não sei se fizeram essa pergunta aqui, mas alguém aqui, na hora que vai comprar ação da empresa, não vou falar uma empresa para não enviesar nada, aí vocês podem falar, alguém pensa em impacto ou não? Tranquilo, né? A gente está num ambiente até... Você pensa... Não, você é do estímulo, Zé. Não vale. Pelo menos se estivesse com outra camiseta, a gente combinava aqui o jogo. Bom, mas o Zé pensa. Vocês já pararam para pensar nisso ou não? Você pensa. Mas também você estava com esse ESG aqui. ESG. Não, porque às vezes a gente vai comprar uma ação de uma empresa. Eu vou dar um exemplo muito visível para mim, tá? E simples de entender. Minha esposa trabalha com investimentos, trabalha na Genial. E é comunicadora, ela é genial, fala todo dia de manhã, tem um Minuto Genial. Ela chama Evelyn. Super didático, um negócio muito legal, né? Eu sou suspeito para ficar elogiando ela. E a irmã dela não entende nada, não é a praia dela investimentos. E aí a minha esposa organizou a carteira dela, tal, de investimentos, tal. Tem uma carteirinha que está no BTG. Aí ela foi reunir com o banker, a primeira vez, a irmã dela. Ela é farmacêutica, sempre trabalhou com vigilância, laboratórios, e ela é vegana. Tá? Esse é um detalhe. Aí ela foi olhar a carteira, tinha um CRA na carteira de JBS. E era um baita de um rendimento, assim, era, sei lá, eu não lembro exato, mas era tipo IPCA mais 7 mais 8, líquido de imposto de renda. Porra, IPCA mais 8, eu nem sei se é JBS ou não, AAA, ok, mas no negócio é AAA. Bom, você tá falando aí, eu tenho um cara, é você mesmo que balançou a cabeça aí, ó. Eu falei, é AAA, você fez assim, ó. Falei, temos Standard Poor's aqui, ó. Se é AAA ou não...
Cara, ela olhou e falou, pode vender, isso aqui eu não quero na minha carteira. Não, mas peraí, mas se a gente vender agora vai sair mal. Não, isso vai contra... Não quer nem saber o resultado da empresa. Porque é os valores dela. E isso tem a ver, às vezes, com a mineradora, né, ou com a petroleira, sei lá. Tem gente que se preocupa com isso. Agora, tem gente, peraí, vocês estão gerando algum impacto, por exemplo, no emprego e renda? Né, quando a gente vai ver uma classe de ativos nova que está vindo no Brasil, de investimento de impacto, tem várias. Pô, o BTG mesmo tinha um fundo muito legal que deu uma porrada de crédito carbono. Agora, tem um fundo que é emprego e renda. E eu sou suspeito para dizer também, porque além de estar no estímulo, sou empreendedor, acredito muito nisso. Pô, se tem uma coisa que vai tirar esse país, que vai ajudar, não desse buraco, mas que vai fazer a nossa economia prosperar e que vai ajudar a diminuir a desigualdade, é todo mundo ter renda, é todo mundo ter emprego. Porque essa é a forma com mais liberdade de a pessoa decidir o que ela quer fazer da vida dela. A hora que ela tem renda e tem emprego. Né, eu estou gostando de ver, vou falar que tem meio a meio aqui, se bobear, para lá tem mais mulheres do que homens, inclusive, e a gente tem um incentivo muito grande agora por empreendedora feminina, né, empreendedorismo para a mulher, né, e a gente está com essa lente agora, primeiro que a mulher paga melhor. Vocês sabiam disso, né, ou não? Quando tem um histórico, sempre está, como é seu nome? Gabriel. Com todo respeito, tá, Gabriel? Acho que você é um bom pagador, né? Então pronto. Mas se eu perguntar para o Gabriel e para a Lisa, que está ali, ó, que trabalha conosco, se eles tiverem tudo o mesmo perfil, tal, do score de crédito, Serasa, tal, a Lisa tem mais chance que pagar. O fato dela ser mulher, responsabilidade dela. A Lisa vai empregar outras mulheres, mais do que o Gabriel. A Lisa vai investir mais na educação dos filhos dela. Então imagina você olhar para a geração de emprego e renda com a ótica do empreendedorismo feminino também, o impacto que isso tem. Por isso que ter essa opção do estímulo agora, né? E aí, uma outra coisa agora, dei uma enrolada aqui, porque eu estava lembrando de uma questão de liberdade. Tinha um programa do Sebrae que eu acompanhei lá atrás, o que o empreendedorismo feminino muda na sociedade também, chamava 1000 Mulheres. Era de capacitação empreendedora para mulheres, principalmente mulheres que tinham algum caso de assédio, de abuso ou de violência doméstica. Você dá uma capacitação. A mulher, o lado financeiro e empreendedor significa liberdade. De sair de qualquer amarra, de sair de qualquer situação que de repente ela não está conseguindo sair e está debaixo daquele teto e não sabe. E é meio difícil de falar, né? Então eu peço até licença para falar de um lugar que não é o meu. E olho para vocês mulheres, porque às vezes conhecem alguma situação parecida. Mas por que não sai daquela... Não tem para onde ir. A liberdade, o empreendedorismo feminino, sabe? Então, obrigado pela oportunidade de a gente falar aqui no Z Summit. Se alguém tiver mais alguma pergunta, né, estimular a turma a falar, porque eu investi no estímulo, tá? A gente está captando agora, inclusive, né, remuneramos a 105 do CDI, devolve o dinheiro em menos de 3 anos. Eu falo, pô, o dinheirão que está no CDBzão lá do Itaú, rendendo 100, 101, um tequinho ali, bota no estímulo, pelo menos eu sei que aquilo ali vai retornar e vai causar um impacto para tanta gente com o que não mede, não gerencia, né? Não adianta eu falar que é impacto, tá bom, cadê os dados? Auditado pela Price, KPMG, tá tudo aqui. Todo mês, a gente inaugurou esse ano, né, Lucão? E Mari, entrega um relatóriozinho para o investidor, ó, seu dinheiro rendeu tanto, né? 105 do CDI, a cota parará e parará, criou tantos empregos, empregou tantas mulheres, sabe? Então, muito feliz aqui de compartilhar com vocês. A senhora, como é o nome da senhora, por favor? Andréia. Andréia, tem uma pergunta? Eu tenho curiosidade de saber qual a segmentação dos empreendedores que estão sendo, de certa forma, aí, apoiados por vocês. Qual o universo de atuação, enfim, isso. Obrigado, Andréia. Eu não sei se tem algum slide aqui fácil, acho que é difícil da gente abrir aqui, mas a gente tem da divisão dos empreendedores. Tá, mas a maioria, Andréia, é muito comércio de alimentação, né? Acho que é o número 1.
Lucão, a gente fez um pitch esses dias aí. Se tiver até alguma apresentação no celular, Lucão, que a gente mandou para alguém por e-mail, alguma coisa, dá para me ajudar e a gente falar na lata com exatidão. E por que comércio de bairro, restaurante, pequenos mercadinhos foram os que mais sofreram na pandemia? Então essa turma, né, do pequeno comércio de produto, de loja, de rua, esse foi o que mais sofreu. Né? Por favor. A gente fala muito que é o empreendedor da economia real mesmo. Então, vamos pensar no nosso bairro. É ali a padaria, é ali o mercadinho. Então, é esse empreendedor mesmo. Tô. Então, assim, o ticket médio é R$59 mil. Então, você imagina que, em média, as empresas faturam R$59 mil da nossa base. É o meio esquecido. Eles já são um pouquinho maiores do que o microcrédito e já empregam 10 pessoas. O maior perfil aqui é de alimentação, em segundo, serviços, terceiro, saúde, quarto, construção e quinto, têxtil e vestuário. Então, você imagina empreendedores da economia real no Brasil todo mesmo. De fato, a gente começou em 6 estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Pernambuco e Ceará. Porque a gente tinha muito o conceito do empreendedor, grande empreendedor local apoiando o pequeno empreendedor local. Então, aqui em São Paulo, teve o Abílio iniciando o projeto, no Rio de Janeiro teve o Armínio Fraga, junto com o pessoal da Globo, etc. Em Minas Gerais teve o Eugênio Matar, então era sempre os empreendedores locais apoiando a região. E aí agora a gente abriu para o Brasil todo, então a gente já está inclusive com créditos agora no Pará, tem no Acre, tem em Tocantins, a gente abriu para o Brasil todo. Está com o esforço de entrar na bioeconomia, na Amazônia, claro, de financiar empreendedores que estão ligados com a economia verde também. E só mais uma informação, a gente está, uma das informações importantes que a gente extrai é o primeiro acesso a crédito. Muitos desses empreendedores não têm garantia para pegar crédito em bancos. É uma frase que eu gosto, viu, Lucão, que eles têm vontade. O ministro Márcio França, né, que agora tem o Ministério do Empreendedorismo, ele falou isso, cara, a respeito de posicionamentos de político ou não, né, a gente tem que sempre valorizar as coisas boas que é para o Brasil inteiro, independente de lado político. Está todo mundo debaixo do mesmo barco. O ministro Márcio França falou exatamente o seguinte: empreendedores têm vontade, mas não tem garantia para dar. Como é que vai prosperar? Nenhum banco presta. E por isso, 72% dos empreendedores que pegaram crédito com a gente nunca tiveram acesso a crédito. Então, de fato, são empreendedores que têm potencial, geram empregos e não conseguem acessar o sistema financeiro. Acho que eu queria trazer quem é esse empreendedor, né? Acho que tem a fotinha ali até para mostrar para vocês. É esse casal que é do Acervo em Festa, é a Vivian e o Rosenberg, e eles vão estar no nosso relatório de transparência agora desse ano como realmente o empreendedor 360 do Estima. Eles são de serviços, eles são da região do Nordeste, eles são de serviços, pegaram nosso apoio financeiro, cresceram, eles já renovaram o apoio financeiro com o estímulo. A Vivian hoje ela faz parte da rede de mulheres dos nossos grupos de mulheres. O Rosenberg hoje é o empreendedor mais engajado em capacitação, então ele participa de todas as mentorias que a gente tem naqueles 4 temas, e também a gente está olhando agora para uma outra frente que a gente está tentando trazer outras soluções via empreendedorismo para ajudar também nas questões ambientais do Brasil. Então ele também agora está ajudando a gente, acabou de renovar com a gente para trazer um suporte de energia solar para o negócio dele. Então é um empreendedor 300... Olha como o impacto desse empreendedor aqui no Brasil realmente tem. Então é um empreendedor de serviços que cresceu, e esse é a cara do empreendedorismo do Brasil. É um casal, então a gente traz o homem e a mulher. É esse empreendedor mesmo da economia real. Então a gente fala, pensa nesse empreendedor da economia real. Tem a Márcia e a Mara aí? Exatamente. Bom, tem o Luiz aqui da NOC Educação, que tem uma escola para crianças vulneráveis aqui no norte de São Paulo. Adolescentes, né? Adolescentes. Vou fazer só a correção no norte, não, porque falta de respeito com
É a ABC, tá? Você confundiu. Esse é o nosso grupo ABC. Não é a região norte, não. É a Ana que é no norte, é verdade. A Ana é na ZM. Norte. E aqui, ó, a gente tem a Márcia Oliveira, da MSO Exatas, tem uma escola de contratura no Meier, no Rio de Janeiro. E a Aurimar Pinheiro, da Farda Nova, que tem uma enfermeira, a gente contou a história dela na Exame, que agora construiu essa fábrica aqui de fabricação de uniformes. Inclusive, desenvolveu os uniformes do Estímulo aqui. Com certeza. Ela era enfermeira, mó perrengue, pandemia, e aí ela começou a fazer costura dentro da garagem de casa, lá no Ceará. E aí começou a fazer uniforme para um para outro, tem uma baita indústria que faz uniformes de empresas. E além disso, olha que legal como a gente é esse hub de apoio ao suporte ao empreendedor. Como o Lucão falou, a gente conta as histórias dos nossos empreendedores, a gente tem parceria com veículos de comunicação. Então a gente tem parceria com a Exame, a gente está fechando uma parceria com a CNN para contar esses cases de como o empreendedorismo faz acontecer. Então a gente faz a conexão com a Aurimar, a gente faz a conexão com as nossas empreendedoras e, além disso, a gente conta nos veículos de comunicação, trazendo ainda mais engajamento para elas. Então, a gente é esse suporte mesmo do pequeno empreendedor. Acho que é isso. Qual é a taxa de inadimplência? Hoje, qual é o seu nome? Daniel, hoje, 5 dos últimos 12 meses, 5,7%. Tá? Uma taxa de inadimplência, considerando que é o empréstimo clean. O que é o empréstimo clean? Para quem de repente não sabe, sem garantia nenhuma. Quando a gente vai tomar um empréstimo no mercado, só dizendo, de repente, se alguém não souber, Daniel, pedindo licença, a gente às vezes dá uma moto, dá um carro. Eu fui comprar um apartamento, fiz financiamento imobiliário ali no Itaúzão. Não é nem hipoteca, é alienação fiduciária. O apartamento já é do Itaú. Se eu não pagar, eu tô lascado. Então, eles dão o empréstimo porque tem garantia. A gente empresta sem garantia nenhuma. E por que a gente consegue emprestar com uma inadimplência baixa, Daniel, sem ter garantia para executar caso o cara não pague? A nossa taxa de juros é muito baixa, então tem uma questão de seleção adversa. Quando você tem a taxa alta, você vai acabar selecionando os mal pagadores, porque eles já não conseguiram nos outros. E eles vão topar pagar uma taxa de juros muito alta, porque é a única solução que eles têm. A taxa de juros baixa, você seleciona os melhores pagadores. O estímulo tem muita capacitação, isso ajuda esses caras a pagarem. E muito Big Data. Então, é muita tecnologia para você pegar o Gabriel, que é um bom pagador, E Gabriel, a partir do são 7 dados, tá? Depois vocês entram lá, estimulo2020.org, seu nome, CPF, CNPJ, e-mail, WhatsApp, faturamento que você vai escrever, que você tem mensal, e se você é sócio da empresa ou não. A partir desses 7 dados, a gente joga no nosso modelo, nosso motor de crédito, consulta os birôs e em 1 minuto te volta. Você não tem crédito aprovado, mas toma aqui os cursos, vai se arrumar para ter e tal, e a gente te ajuda com outras coisas, ou você tem pré-aprovado. Pré-aprovado, aí a gente vai trocar mais informações para em 3, 4 dias eu te dar o dinheiro. Então, 5,7% nos últimos 12 meses. Baixíssimo. E quando eu falo isso, e é baixo mesmo, é a média das safras. A gente mede a safra mensal. Como é que foi a inadimplência do dinheiro que a gente emprestou para todo mundo lá em novembro? Aí mede. Em dezembro, elas vão corrigir a rota ao longo do caminho com bastante rapidez. Deixa eu perguntar, Gabriel. Eu ia perguntar algo parecido, mas eu vou aproveitar para comentar uma coisa que é muito a realidade do problema. Eu comentei que eu sou da USP Ribeirão Preto e lá atualmente eu coordeno o Hub de Inovação e Empreendedorismo da USP. E lá a gente faz diversos campeonatos e coisas assim, justamente para fomentar projetos de alunos da USP que tem ali uma ideia de startup, tudo está tirando do papel. Até semana passada a gente estava fazendo um hackathon, para quem não sabe, é um campeonato de empreendedorismo, né? E a gente, e assim... Vocês foram na fé, USP? É lá de Ribeirão Preto, estou estudando lá ainda. E assim, a gente vê isso na prática, que o pessoal que está lá, que faz o nosso hackathon, que faz o processo de aceleração com a gente, assim, para colocar de fato a ideia em prática, tem um acesso extremamente difícil para começar e ter um levantamento de capital. Em Ribeirão, particularmente, a gente tem uma parceria com a Prefeitura de Ribeirão Preto. Tem um rapaz lá que agora me fugiu o nome. Vitor, isso.
Ele está na Secretaria de Desenvolvimento e há um tempo atrás fiz uma palestra no Carapós, que é o clube, é o clube lá da USP Ribeirão. E a gente tem um crédito para as linhas de inovação lá do Superapark. O Superapark é um lugar em Ribeirão Preto que tem muitas startups de saúde, tecnologia, né? Ribeirão Preto, a gente lembra, né? A minha irmã mora lá, por isso que eu falo, ela fez medicina lá na USP. Legal. A gente lembra, eu lembro da AgriShow, você pensa no agro, mas é um dos maiores polos de tecnologia de startups de saúde do país. Super desenvolvido lá. Legal. Depois vamos trocar contato. O Super apoia bastante a gente lá. Show. Que legal. Poit, acho que é legal a gente comentar também da inadimplência. Quando a gente olha vários dados assim de mercado sobre a inadimplência mesmo de bancos ou de outros FDICs, a gente vê que tem aumentado muito. Saiu recentemente agora uma reportagem falando de FDICs e realmente está crescendo a inadimplência. E quando os nossos empreendedores, eles falam, olha, eu realmente prefiro pagar. Tem uma empreendedora nossa que tinha um empréstimo num banco e ela falou, eu prefiro pagar o empréstimo do estímulo porque eu sei que na hora que voltar para cá, vocês vão realmente apoiar um novo empreendedor. Então essa rede de conexão que a gente faz de suporte também com esse empreendedor, a gente vê que a gente traz ainda mais um suporte para a inadimplência. Então é muito bom. A Mari lembrou bem, e eu vou pedir licença para começar a palestra agora, que é 1h30 lá. Mas acho que a gente está incluindo aqui também. Né? Sim. Tem mais alguma última pergunta? Mas a Mari lembrou bem, por favor, tem duas aqui. É. Essa proximidade com o empreendedor faz o empreendedor, às vezes, dar muito valor e pagar. Porque mesmo o banco que ele opera na conta dele é muito mais fácil, já debita na conta e tal, mas, pô, não consegue nem falar com o gerente. Né? Então, desculpa, a gente... Mais duas perguntas? Por favor, podem perguntar. Mais depoimento do que pergunta. Perfeito. O investidor é uma pessoa física normal, pode investir com vocês. Se tem, por exemplo, o pessoal falou da taxa, né? Como é que funciona, se você pode retirar o dinheiro na hora, 3 meses. Thaís. Thaís? Depois já vou deixar aqui, então. Ah, tá bom. Obrigada. Thaís, obrigado pela pergunta. Hoje, os primeiros investidores do estímulo, eles foram muito grandes famílias, né? Grandes empresários. Então, gente que botou R$1 milhão, R$500 mil, ou doou uma grande quantia. O nosso objetivo é democratizar o investimento de impacto. Portanto, hoje, através da Galápagos Wealth Management, né, você pode abrir uma conta muito rápido no celular, só baixar o app da Galápagos, abrir a sua conta digitalmente e investir lá. A gente quer que a gente possa investir daqui a pouco a partir de R$1.000. A Galápagos está um mínimo de R$10 mil, tá? Mas a gente está se esforçando para isso ser ainda menor. Hoje, por exemplo, a Mari disse um pouquinho ali, mas a gente está em vias de estar na plataforma do BTG Pactual, o que facilita muito, porque a Galápagos, embora está super crescendo e tal, nem todo mundo às vezes conhece, ou vai ter, mas o BTG fica mais fácil, porque muita gente às vezes já tem conta. E aí você é só selecionar lá, chamar o teu banker, quero investir no estímulo. Então lá, até um ticket menor possivelmente. O retorno do seu investimento vai ser 105% do que rendeu o CDI no período. Que período? Daqui 3 anos para frente. Tá? Para ser bem preciso, começou em dezembro essa oferta. Então são 3 anos depois da primeira aplicação de quem aplicou em dezembro. Portanto, se você entrar agora no estímulo, a gente está em abril, é isso, né? A gente está em abril, você vai ter menos de 3 anos. Então, daqui 2 anos e 8 meses, o seu dinheiro retorna. Tá? Simplificando. Tem uma amortização no finalzinho, que é quando você vai devolver aos poucos lá no finalzinho, mas a ideia é ter um horizonte de 2 anos e 8 meses. Não é um dinheiro que você pode sacar a qualquer momento, né? Que é a tal da liquidez diária, por exemplo, ou liquidez 30, né? D30, Então isso aqui é de 2 anos e 8 meses. A ideia é deixar o dinheiro lá, é um dinheiro que você não vai precisar utilizar, por isso a gente fala em 1% do seu portfólio, né? E daqui 2 anos e 8 meses esse dinheiro volta para você. Ao longo do tempo, mensalmente, a gente vai prestando contas, mostrando o impacto dele.
Então é um negócio bem diferente, vamos dizer, um investimento alternativo. Mas depois a gente pode até falar para tirar mais dúvidas suas. Obrigado pela pergunta. Gente, é mais um depoimento, né? Eu achei fantástico, vocês estão de parabéns, é um projeto assim maravilhoso. Porque quando eu comecei, quando me formei, eu fiz engenharia têxtil, lá em São Bernardo, na FEI. E a gente se formou e uma amiga minha, abrimos uma confecção. E para conseguir, tinha que ter um capital, né? E fomos atrás de banco e tal. Nossa, conseguimos com o aval dos pais, que eram empresários. Só por isso. Senão não ia conseguir nunca. É uma garantia. É uma garantia. É só porque os dois pais eram empresários, a gente queria começar só a gente, sem capital dos pais na época, mas o aval tinha que ser dos pais. Eu falei, gente, mas não pode, né? Não, tem, ok. Começamos, tal, é muito mais difícil, porque primeiro é um juros altíssimo, depois, bom, vai confecção, alavanca, vai indo bem. Quando tem os períodos de baixa, você precisa de novo recorrer ao banco. Quando você recorre ao banco, tudo tem uma moeda de troca, tudo. Você tem que comprar esse produto, para conseguir um financiamento. Falei, não preciso desses produtos, eu quero alavancar a empresa. Eu não quero isso, não quero. Exatamente. Só que você não consegue se você não comprar os produtos. Então, aquele negócio fica uma bola de neve, uma parte do seu capital fica atrás disso, sendo que você poderia usar isso para alavancar outra coisa, né? Gerar muito mais empregos. Então, a gente sempre falou, eu e essa amiga minha, isso foi há 30 anos atrás. Gente, quem não tem uma costa, né, alguém de peso atrás, como que faz, né? A maioria do brasileiro. A maioria do brasileiro. E o que a gente gerou de emprego nesses anos, quer dizer, a gente sempre pensou isso. Imagine todo mundo que pudesse, que tem vontade de empreender, e não pode recorrer a banco porque não tem alguém de peso ou algum capital para pôr lá. Não sai disso. Então, assim, é fantástico, vocês estão de parabéns. E eu acho que, assim, a sociedade, ela tem uma obrigação de alavancar o seu próprio país. E a gente fica muito preso nisso daí de toma lá daqui, eu empresto se você me pagar isso. Quer dizer, você tem que alavancar. Então, isso é um jeito da sociedade investir nela mesma, porque é assim que vai crescer. Então, parabéns, era mais um depoimento. Roberta. Obrigado, Roberto. Imagina. Gente, eu vou pedir uma licença aqui, né? E eu sei que também estou sem tempo. Só convidar vocês a ir lá agora ter esse debate de investimento de impacto. 1h30 agora. E eu ia falar de jovens, né? Mas a gente tem pessoas jovens de mentalidade aqui também, de fala, né? Mas jovens mais experientes, vou dizer assim. A gente está super aberto no estímulo para conversar com vocês. Tá? Eu falo assim, eu adoro falar nesses lugares e recomendo muito assim para o time, porque a Lina que está ali, o Zé Edu que está ali, o pessoal da Liga do Empreendedorismo da GV, vieram numa palestra que a gente deu na GV, que vieram trabalhar com a gente. Porque tem muitos jovens às vezes que, legal, quero estar no mercado, mas quero entender melhor do impacto. Então, puxa, vamos conversar, estou super à vontade para se aproximar, para trocar ideia. Não falou aqui porque estava com vergonha, não quis falar, ou lembrou depois. Manda uma mensagem pra gente. Tem nossos contatos ali ou não? A gente tá com uma mesinha ali também, se vocês puderem passar. Quem quiser falar comigo, manda um direct, tá? No Instagram, Vinícius Oit. Escreve lá, eu respondo tudo. Vamos pra cima ajudar esse Brasilzão. Porque Obrigada. É o seguinte, e é o que me motivou a estar aqui, tá? Todos que estão aqui hoje têm histórias diferentes de vida, mas são privilegiados de alguma forma. Né? E a gente tem que ter ciência dos nossos privilégios. Uns mais, outros menos. A vida, e para mim, dependendo da fé de cada um, acredito muito em Deus, vai definir o que você vai fazer com as ferramentas que a vida te deu. Então a gente que recebeu a ferramenta tem que fazer algo, principalmente para aqueles que não receberam.
Pra gente, não adianta falar em meritocracia no Brasil se não tem igualdade de oportunidades, certo? Obrigado, gente. Obrigada, gente. Roberta, obrigada. Queria muito também depois conversar com você e eu queria contar um depoimento do Caio, porque a gente está falando muito de crescimento de números, né? A gente apoia o pequeno empreendedor e a gente ali consegue crescer e consegue trazer geração de emprego. Mas o Caio é um empreendedor nosso que ele não conseguia de jeito nenhum crédito no mercado e ele é ele tem uma marcenaria e com isso ele conseguiu comprar uma máquina para fazer da melhor maneira a marcenaria dele. E ele falou assim pra gente: Mari, você não me ajudou só a crescer. Antes eu faturava 10 mil reais, hoje eu já faturo 50 mil. Eu e meus funcionários, a gente não tem mais dor nas costas. O banco não conseguia dar nenhuma máquina pra gente não ter mais dor nas costas e aumentar o crescimento, o faturamento da minha empresa. Então, é muito mais, a gente fala assim, a gente tem um impacto em números, mas a gente tem um impacto em qualidade de vida para esse empreendedor. Então, imagina naquela época, vocês tentando conseguir um crédito no mercado, não conseguia. O Caio também não conseguiu e não tem nem mais dor nas costas, ele e os funcionários dele. Então, melhora a qualidade de vida. E a gente dá um voto de confiança para o empreendedor. Obrigada, né, Lucão? Se vocês puderem passar ali, a gente está com o stand ali do estímulo. Quero muito conhecer vocês, o Lucão também. E fiquem à vontade, assim, se vocês puderem, claro. A gente está querendo trazer jovens para trabalhar com a gente está trazendo investidores de mercado para investir no estímulo. Então, fiquem à vontade. Lucão. É isso, muito obrigado pelo interesse, investimento de impacto, uma pauta nova. Fico feliz que a gente tem uma sala cheia aqui hoje. Obrigada. Obrigado.